Olá, alunos! Nesta aula nós vamos falar então um pouco sobre as propriedades, tá, de proporção, certo? Então olha só, pessoal, dada a seguinte proporção, beleza? Essa proporção aqui, ó, A está para B, assim como C está para D, certo? Uma proporçãozinha normal, certo? Pessoal, toda vez que nós tivermos uma proporção, nós podemos aplicar nesta proporção, tá, duas propriedades. Tá, aí você vai falar assim, professor, eu estou vendo um monte de coisa aqui, não estou vendo só duas não. Mas, na verdade, pessoal, são apenas duas propriedades. E não se assustem com esse monte de coisa que vocês estão vendo aqui, tá? Vamos com calma aqui, tá, pessoal? Só vamos supor aqui, então, né, que nós temos assim, A está para B, assim como C está para D, tá bom? Vamos pensar aqui na minha primeira propriedade, tá, pessoal? Galera, é o seguinte, olha, quando você tá resolvendo um exercício de proporcionalidade, né, de proporção, que você tem lá assim, né, essa igualdade aqui entre duas razões, às vezes o exercício só vai sair se você aplicar ou a propriedade número 1 ou a propriedade número 2, tá certo? Então é muito importante que você preste atenção nisso, tá, pessoal? Porque nós vamos ter que, às vezes, aplicar essas propriedades, certo? Então olha só, pessoal. A propriedade número 1, ela diz o seguinte, olha, se você pegar o A e somar com o B, preste atenção, pessoal, A e B são elementos da primeira razão, certo? Se você somar aqui os dois elementos da primeira razão, você vai fazer assim, ó, A mais B está para A, assim como, veja bem, você não somou os dois elementos da primeira razão? Então você vem aqui e soma os dois elementos da segunda razão, certo? Agora, detalhe, pessoal, se você escolheu o antecedente para ficar no denominador agora, isso significa, tá, pessoal, que você vai ter que escolher o antecedente da segunda razão para ficar no denominador também, tá? Então você vai ter que colocar o C aqui. Se porventura você viesse aqui e colocasse o D, você erraria esse exercício, tá bom? Então tá aí. Ah, professor, mas e se eu quisesse colocar o consequente no denominador? Pode? Pode. Você pode fazer assim, ó, A mais B está para B, certo, pessoal? Não tem problema nenhum. Percebam que agora você colocou o consequente no denominador. Isso não tem problema. Igual a. Aí você vai colocar aqui, então, agora, ó, C mais D, só que agora você também tem que colocar o consequente no denominador. Você vai colocar o D aqui. Se porventura você viesse e colocasse o C aqui, não, aí você errou o exercício, tá, pessoal? Então aqui, ó, se você escolheu o antecedente na segunda fração. Se você escolheu o consequente, é o consequente na segunda fração, beleza? Pessoal, e detalhe, essa ideia vale tanto você somar os dois elementos da razão, como você subtrair os dois elementos. Professor, como é que eu vou saber se é para somar ou se é para subtrair? Geralmente, tá, pessoal, o exercício vai deixar isso claro para vocês, tá? Então você não precisa se preocupar. E daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos em que vocês vão perceber como aplicar essas ideias, beleza? Tá, vamos aqui então, pessoal, para a propriedade 2, tá certo? É muito importante a gente saber identificar a propriedade 1 ou a propriedade 2, tá, galera? Beleza. Vejam, pessoal, que a propriedade 1, eu somei os elementos da mesma razão, certo? Já na propriedade 2, pessoal, eu vou somar, tá, pessoal, os antecedentes, tá, pessoal, das razões. Opa, fiz errado aqui, falei os antecedentes e somei errado, né? O A mais o C, beleza? Ó, percebam, pessoal, que o A, né, opa, vamos lá, pessoal, percebam que o A e o C, eles são antecedentes. Então veja bem, eu somei os antecedentes no numerador, então parece óbvio agora que eu vou somar os consequentes no denominador, beleza? E aí, pessoal, você vai poder colocar isso igual a qualquer uma das duas razões que você quiser. Na hora do exercício você vai decidir qual das duas razões é a mais fácil, tá, pessoal? Então aqui eu vou colocar assim, ó, A sobre B, certo? Tá aí. Ou, se você preferir, você poderia colocar assim, ó, A mais C está para B mais D, assim como C está para D. Então aqui, ó, pessoal, essa segunda fração aqui, ó, você pode escolher, né? Se você vai colocar colocar a igualdade em relação à primeira razão ou em relação à segunda razão, tá? Isso aí você que vai definir o que for mais fácil na hora de resolver o exercício.
E esta ideia, tá, pessoal, ela também vale, tá, pessoal, aqui com a subtração, certo? Então aqui tanto faz, aqui ó, se você estiver somando, você soma, né, tudo somado, e se estiver subtraindo, você pode colocar o sinal de menos tanto no numerador quanto no denominador. Então vale tanto para adição quanto para subtração. Beleza, pessoal? Quero só fazer um destaque aqui bem rapidinho, tá, pessoal? A respeito do teorema de Tales e também da semelhança de triângulos, tá, pessoal? Essa ideia de razão e proporção, ela é amplamente explorada no estudo de geometria, tá, pessoal? Principalmente quando eu falo do teorema de Tales, tá, pessoal? Ou quando eu estou falando da semelhança de triângulos, ok? Bom, pessoal, lá no teorema de Tales, tá, galera? Quando nós estamos lá estudando lá o feixe de retas paralelas, não é isso? Cortadas por transversais, geralmente a gente explica lá, ó, essa medida aqui, ó, dessa transversal vale A, aqui esse pedacinho vale B, aqui vale C e aqui vale D. Geralmente, tá, pessoal, a gente coloca assim, ó, A está para B, assim como C está para D. Então, pessoal, essa ideia ela é muito explorada lá no teorema de Tales, tá? Então, quem já estudou o teorema de Tales aí, né, provavelmente vai falar assim, parece que eu já estudei algo parecido, né? O professor está falando de negócio de razão e proporção, mas parece que eu já estudei isso. De fato, o teorema de Tales, pessoal, nada mais é do que tá falando de razões e proporções, né? Na verdade, proporções. E também tem aquela história lá, ó, da constante de proporcionalidade, tá, pessoal? O que é a constante de proporcionalidade mesmo? Esse valor explica pra gente quantas vezes esse carinha é maior ou menor do que esse carinha, correto? Muito bem, então é isso, tá? Bom, pessoal, e quando eu também estou falando aqui de semelhança de triângulos, tá, pessoal? Eu também estou falando de proporções, tá, pessoal? Nesse caso aqui, ó, da semelhança de triângulos, eu poderia colocar assim, ó, o A está para o B, correto, pessoal? Porque esse lado aqui é semelhante a esse lado, né? Então eu posso colocar assim, ó, o A está para B, tá, pessoal? Aí eu posso colocar aqui agora, assim como, né, pessoal? Assim como, tá? O X está para Y, olha só, pessoal, assim como o X está para Y, ok? Assim como, tá, pessoal, o C está para D, porque são lados semelhantes. E tudo isso aqui vai ser igual a uma certa constante K de proporcionalidade. Então, pessoal, em exercícios de geometria, tá, pessoal, que falam do teorema de Tales e semelhança de triângulos, nós também estamos falando de razão e proporção, da constante de proporcionalidade. Lembrando mais uma vez, o que a constante de proporcionalidade diz pra gente? Ela diz quantas vezes o numerador é maior ou menor que o denominador, beleza? Bom, pessoal, o objetivo aqui não é falar nem de semelhança e nem de teorema de Tales, certo? Então nós vamos deixar aqui, tá, só esse alerta para vocês, que tanto o teorema de Tales quanto o semelhança de triângulos, eles tratam então de proporções, beleza?